Então, como eu disse, é o último capítulo de Juízes hoje, capítulo 21. Queria convidar os irmãos a abrirem lá. E se você puder, só se você puder, queria pedir para vocês colocar de pé mais uma vez, em reverência às Escrituras. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Os homens de Israel tinham feito este juramento em Mispá: nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi a Betel, onde esteve sentado perante Deus até a tarde, chorando alto e amargamente. Ó Senhor Deus de Israel, lamentaram. Por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Na manhã do dia seguinte, o povo se levantou cedo, construiu um altar e apresentou holocaustos e ofertas de comunhão. Os israelitas perguntaram: quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à assembleia perante o Senhor? Pois tinham feito um juramento solene de que qualquer que deixasse de se reunir perante o Senhor em Mispá seria morto. Os israelitas prantearam pelos seus irmãos benjamitas. Hoje uma tribo foi eliminada de Israel, diziam. Como poderemos conseguir mulheres para os sobreviventes, visto que juramos pelo Senhor não lhes dar em casamento nenhuma de nossas filhas? Então perguntaram: qual das tribos de Israel deixou de reunir-se perante o Senhor em Mispá? Descobriu-se então que ninguém de Jabes de Gileade tinha vindo ao acampamento para a assembleia. Quando contaram o povo, verificaram que ninguém do povo de Jabes de Gileade estava ali. Então a comunidade enviou 12.000 homens de guerra com instruções para irem a Jabes de Gileade e matarem à espada todos que viviam lá, inclusive mulheres e crianças. É isto que vocês deverão fazer, disseram. Matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. Entre o povo que vivia em Jabes de Gileade encontraram 400 moças virgens e as levaram para o acampamento de Siló, em Canaã. Depois, a comunidade toda enviou uma oferta de comunhão aos benjamitas que estavam na rocha de Rimon. Os benjamitas voltaram naquela ocasião e receberam as mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido poupadas. Mas não havia mulheres suficientes para todos eles. O povo pranteou Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. E os líderes da comunidade disseram: mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos mulheres para os homens que restaram? Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros para que uma tribo de Israel não seja destruída. Não podemos dar-lhes nossas filhas em casamento, pois nós, israelitas, fizemos este juramento. Maldito seja todo aquele que der mulher a um benjamita. Há, porém, a festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Então mandaram para lá os benjamitas, dizendo: vão, escondam-se nas vinhas e fiquem observando. Quando as moças de Siló forem para as danças, saiam correndo das vinhas e cada um de vocês apodere-se de uma das moças de Siló e vá para a terra de Benjamim. Quando os pais ou irmãos delas se queixarem a nós, diremos: tenham misericórdia deles, pois não conseguimos mulheres para eles durante a guerra, e vocês são inocentes, visto que não lhes deram suas filhas. Foi o que os benjamitas fizeram. Quando as moças estavam dançando, cada homem tomou uma para fazer dela sua mulher. Depois voltaram para sua herança, reconstruíram as cidades e estabeleceram nelas. Na mesma ocasião, os israelitas saíram daquele local e voltaram para suas tribos e para os seus clãs, cada um para a sua própria herança. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Amém. Até aqui, meus queridos irmãos, podemos assentar. Nós vamos orar mais uma vez.
Querido Deus e glorioso Pai, a Tua palavra inspirada, infalível, inerrante e totalmente suficiente foi lida diante da igreja. E eu peço ao Senhor humildemente agora, com temor e tremor, o Senhor derrame graça sobre a congregação, sobre este mensageiro, que haja unção e graça no falar e no ouvir. Que ao final da explicação e da exposição desse texto, Senhor, o Teu nome seja exaltado e glorificado. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a decadência de uma nação, parte 3. Eu disse para os irmãos que esses 3 últimos capítulos de Juízes teriam o mesmo título, a decadência da nação. Eu disse aqui anteriormente que estes 5 últimos capítulos de Juízes, irmãos, eles são interligados. Eles formam uma espécie de apêndice do livro. Só para refrescar a memória dos irmãos. Esses 5 capítulos finais, eles são anacrônicos. Eles não estão seguindo a ordem cronológica dos capítulos anteriores. Os capítulos anteriores, capítulo 1 até o capítulo 17, se não me falha a memória, até o 16, eles vêm numa ordem sequencial, numa ordem cronológica. Mas chega aqui no final, 17, 18, 19, 20, 21, eles saem da ordem cronológica. É um apêndice. Um apêndice é quando um escritor termina uma obra e ele coloca, então, algumas informações adicionais quando ele termina a obra. Esses 5 capítulos finais aqui, do 17 ao 21, eles funcionam como uma espécie de apêndice. São informações adicionais que o autor do livro de Juízes colocou aqui no final para trazer mais luz sobre aquele período ali daquela época. Então, esses capítulos finais aqui não estão seguindo uma ordem cronológica. Eu disse aqui para os irmãos, inclusive, que esses 5 capítulos, possivelmente, os fatos narrados aqui aconteceram antes até do estabelecimento dos juízes. Só para refrescar a memória dos irmãos. Então, no capítulo 17, a gente viu a decadência de uma família. Não se lembram? Família de Mica. O capítulo 18, a gente viu a decadência de uma tribo, que foi a tribo de Dan. Foi totalmente corrompida pela idolatria. E do capítulo 19 até o capítulo 21, esse que nós acabamos de ler, nós estamos vendo a decadência da nação. Toda a nação se corrompeu. O capítulo 19, os irmãos se lembram, foi o capítulo mais macabro que nós lemos no livro de Juízes e é considerado por muitos o capítulo mais macabro, sombrio de toda a Bíblia. Não se lembra do episódio da concubina, daquele levita, foi estuprada toda a noite e depois de morrer, o seu marido então corta o corpo daquela mulher em 12 pedaços e envia um pedaço para cada tribo de Israel. A gente viu isso ali no capítulo 19. A gente viu ali a narrativa do estupro coletivo da concubina, o seu assassinato, o esquartejamento do seu corpo em 12 partes pelo seu próprio marido e o envio de cada parte às tribos de Israel. Capítulo pesado. Não se lembram disso, um capítulo indigesto, ter estado aqui naquela noite. Eu louvo a Deus que naquela noite teve culto infantil e as crianças então puderam sair, mas é um capítulo difícil da gente expor para a igreja, mas está na Bíblia. E os capítulos 20 e 21, meus irmãos, são a continuação natural do capítulo 19. Os capítulos 20 e 21 são, na verdade, os desdobramentos desse ato hediondo cometido contra aquela mulher. É como se esses 3 capítulos finais fossem um capítulo só, mas que foi dividido em 3 partes. Se você pegar, ler o capítulo 19, 20 e 21, você está vendo que é uma história só. A história da concubina sendo estuprada, sendo morta, o levita vai e corta o corpo daquela mulher e envia para as 12 tribos, e aí o capítulo 20 vem falando dos desdobramentos, as tribos se reúnem, há uma guerra civil, não se lembram disso? As 11 tribos se reúnem contra Benjamim, então é um apanhado só. E aqui, no capítulo de hoje, os irmãos acompanharam a leitura aí agora, os israelitas, irmãos, vão se arrepender de quase ter eliminado Benjamim. E eles vão então tentar fazer uma reparação. Só para os irmãos terem uma ideia, a guerra civil foi tão sangrenta, tão violenta, que a tribo de Benjamim, que outrora tinha 45 mil homens, mais de 45 mil homens, no final dessa guerra civil, a tribo de Benjamim foi reduzida a apenas 600 varões. Então a tribo de Benjamim praticamente foi aniquilada.
pelas 11 tribos. E aqui a gente acabou de ler no capítulo 21, capítulo final, que eles se arrependeram, eles se entristeceram depois que a ficha caiu. A ficha demorou um pouco para cair, Daniel. Mas depois que a ficha caiu, eles pararam e pensaram assim, o que nós fizemos? Nós quase eliminamos uma tribo de Israel com essa guerra sangrenta. E eles então aqui, os irmãos vão acompanhar comigo aqui, à medida que eu fui expondo, eles vão tentar corrigir essa besteira que eles fizeram. E para isso, eles vão lançar mão de estratégias, no mínimo, questionáveis. No mínimo, questionáveis, a gente vai ver aqui, à medida em que eu for expondo. Então, eu peço aos irmãos para irem acompanhando comigo novamente a leitura, que agora eu vou lendo e vou explicando para os irmãos. Observem aí, meus irmãos, no texto sagrado, aí na sua Bíblia, os versos de 1 a 4, a gente vai encontrar o registro aí da tristeza de Israel pela situação de Benjamim. Olha aí novamente, olha, os homens de Israel tinham feito este juramento em Mispá. Nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi a Betel, onde esteve sentado perante o Senhor até a tarde, chorando bem alto e amargamente. Ó Senhor Deus de Israel, lamentaram. Por que aconteceu isso em Israel? Porque teria que faltar hoje uma tribo em Israel. Na manhã do dia seguinte, o povo se levantou cedo, construiu um altar e apresentou holocaustos e ofertas de comunhão. Então vejam bem, irmãos, olhem para mim agora. Lemos o texto, agora os irmãos vão olhar para mim. A gente vê aqui a tristeza das 11 tribos pela situação deplorável que ficou a tribo de Benjamim depois daquela guerra civil. Devido, meus irmãos, ao crime hediondo cometido por um grupo de benjamitas, aquele estupro coletivo que eu falei agora há pouco da concubina, devido então a esse crime hediondo e a maneira como a tribo de Benjamim reagiu ao ser confrontada, não se lembram disso? Que eles foram confrontados, pediram, as 11 tribos se reuniram e pediram para Benjamim entregar aqueles covardes, aqueles canalhas, para serem disciplinados exemplarmente. Eles deveriam ser assassinados, deveriam morrer, era a pena capital para quem cometia esse pecado. Mas a tribo de Benjamim, ao invés de entregar esses homens para receberem a punição, a tribo de Benjamim os protegeu. E aí isso deflagrou então a guerra. E nessa guerra a tribo foi quase que eliminada. Mas aí, queridos irmãos, depois que passou o calor da batalha e agora com os ânimos amainados, diante do quase extermínio da tribo, Israel sente um profundo pesar pelo ocorrido e está agora diante de um dilema. Como é que a gente pode restaurar essa tribo? Porque vejam bem, observe aí, meus irmãos, eles haviam feito um juramento lá em Mispá, quando as tribos se juntaram para decidir o que iam fazer. Vocês vão ver o registro, não vai aparecer o registro do juramento lá no capítulo 20. Mas aqui no capítulo 21, diz que eles, naquele ajuntamento, eles fizeram esse juramento. Capítulo 20, versículo 1, olha. Então todos os israelitas, de Dan a Berseba e de Gileade, saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Então aqui no capítulo 20, versículo 1, nesse grande ajuntamento das 11 tribos, essa assembleia que eles marcaram para deliberar sobre o que fazer em relação à tribo de Benjamim, em relação àqueles canalhas que haviam estuprado e matado aquela mulher, aqui no capítulo 21, logo aqui, que a gente acabou de ler, diz assim, olha, os homens de Israel, versículo 1, tinham feito este juramento em Mispá. Quando? Aqui no capítulo 20, versículo 1. Quando as 11 tribos se juntaram para deliberar. Lá no capítulo 20, versículo 1, não aparece o juramento, mas aqui no capítulo 21, versículo 1, diz que naquele ajuntamento, quando as 11 tribos se reuniram, eles fizeram um juramento lá. E qual foi o juramento? Nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. Então agora eles estão tristes, eles estão arrasados, a ficha caiu, eles viram que pesaram demais a mão, sobraram só 600 homens de Benjamim, mas agora eles estão presos nesse dilema, porque conquanto eles desejem a restauração daquela tribo, eles já haviam feito um juramento de que nenhum israelita poderia dar sua filha em casamento a um benjamita. E agora? Como é que a gente vai conseguir solucionar esse problema se a gente fez aquele juramento lá atrás? Olha o problema aqui aparecendo. Como é que vai resolver isso? Então, notem, eles estão agora tristes, a ficha caiu,
Eles pesaram demais a mão na hora de corrigir a tribo de Benjamim, sobraram só 600 homens, nenhuma mulher, e eles estão presos agora a um juramento que foi feito naquele ajuntamento solene, lá de Juízes 20, versículo 1, quando as 11 tribos se reuniram em Mispá, eles fizeram um juramento lá dizendo que ninguém daria suas filhas em casamento aos benjamitas. E aí, dos versos 5 até o 12, vai aparecer uma solução questionável. Uma solução questionável para o problema. Olha aí o que diz os versos 5 até o 12. Os israelitas perguntaram: quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à assembleia perante o Senhor? Pois tinham feito um juramento solene de que qualquer que deixasse de se reunir perante o Senhor em Mispá seria morto. Os israelitas prantearam pelos seus irmãos benjamitas. Hoje uma tribo foi eliminada de Israel, diziam. Como poderemos conseguir mulheres para os sobreviventes, visto que juramos pelo Senhor não lhes dar em casamento nenhuma de nossas filhas? Então perguntaram: qual das tribos de Israel deixou de reunir-se perante o Senhor em Mispá? E descobriu-se então que ninguém de Jabes de Gileade tinha vindo ao acampamento para a assembleia. Quando contaram o povo, verificaram que ninguém do povo de Jabes de Gileade estava ali. Então a comunidade enviou 12.000 homens de guerra com instruções para irem a Jabes de Gileade e matarem à espada todos que viviam lá, inclusive mulheres e crianças. É isto que vocês deverão fazer, disseram. Matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. Entre o povo que vivia em Jabes de Gileade, encontraram 400 moças virgens e as levaram para o acampamento de Siló, em Canaã. Então vejam que agora, diante do dilema que eles estavam encontrando, do juramento que haviam feito de não darem suas filhas em casamento aos benjamitas, por conta daquele crime hediondo, alguém lá teve uma ideia. Espera aí, quem não compareceu àquela convocação lá em Mispá? Porque eles haviam feito um segundo juramento. Eles não só juraram que não dariam suas filhas em casamento aos benjamitas, mas um outro juramento foi feito lá em Mispá, de que quem não comparecesse à convocação para deliberar sobre o problema seria morto. Então alguém relembrou desse juramento e começaram então a investigar das 11 tribos quem que não compareceu. E eles descobriram que o povo de Jabes de Gileade não atendeu a convocação. Eles foram fazendo o levantamento e descobriram que os homens de Jabes de Gileade não atenderam a convocação para a guerra. E como eles haviam feito um juramento de que qualquer que deixasse de se reunir perante o Senhor em Mispá seria morto, agora eles vão executar o povo de Jabes de Gileade para salvar, meus irmãos, a tribo de Benjamim. Olha que ideia que eles tiveram. No mínimo questionável. Mais sangue vai ser derramado para salvar a tribo de Benjamim. Jabes de Gileade, irmãos, é uma cidade localizada na região de Gileade, a leste do Jordão, território onde ficavam as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. O nome une Jabes, que é o nome da cidade propriamente, e Gileade, que é o nome da região onde essa cidade ficava. Por isso Jabes de Gileade, que ficava ao leste do Rio Jordão. Então, quando houve a convocação lá no capítulo 20, versículo 1, para que todas as tribos se reunissem, esse povo aqui dessa cidade de Jabes não compareceu. E eles agora, diante do dilema de não poderem dar suas filhas em casamento aos benjamitas, eles se lembraram desse segundo juramento que foi feito, de que quem não comparecesse deveria ser punido com a morte. Ao fazer o levantamento de quem compareceu e quem não compareceu, identificaram que esse povo aqui dessa cidade não foi. Então eles tiveram essa brilhante ideia. Vamos lá executar o povo de Jabes de Gileade, matar todo mundo, mas vamos poupar somente as moças, as virgens, para ver se a gente consegue então reparar esse dano à tribo de Benjamim. E é importante a gente destacar aqui, meus amados irmãos, que em nenhum momento o texto bíblico diz que Deus aprovou isso aqui. Tá? Isso aqui é coisa do homem, são soluções humanas para problemas que vão surgindo na vida deles e eles vão tentando resolver sem consultar o Senhor em como deveriam fazer isso.
Aqui é o pensamento humano tentando resolver problemas. Você vê que Deus não é mencionado, eles não buscam o Senhor, eles não oram, não fazem nenhuma consulta a Deus, mas eles vão ali, os homens reunidos, os anciãos, peraí, como é que a gente pode resolver esse problema? E eles vão só piorando as coisas. Eles vão lá e exterminam uma cidade inteira para tentar equacionar um problema aqui que surgiu. A falta de mulheres para a tribo de Benjamim. E aí, dos versos 13 até o 15, a gente vai ver a reconciliação entre Israel e Benjamim, entre as 11 tribos e a tribo de Benjamim. Olha aí, meu irmão, versos 13 até o 15. Depois a comunidade toda enviou uma oferta de comunhão aos benjamitas que estavam na rocha de Rimom. Os benjamitas voltaram naquela ocasião e receberam as mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido poupadas. Mas não havia suficientes mulheres para todos eles. O povo pranteou Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. Então agora, depois desse extermínio aqui de Jabes de Gileade, e com essas 400 moças, os israelitas estendem a mão da comunhão novamente para Benjamim, acenam para ele um aceno de paz. E então agora começa a haver uma reaproximação das 11 tribos, com os 600 homens que sobraram da tribo de Benjamim. Vale lembrar, meus irmãos, que esses 600 sobreviventes aqui de Benjamim já estavam refugiados há 4 meses na rocha de Rimom. Nós vamos ver o registro disso no capítulo 20, versículo 47. E o fato de os israelitas terem procurado 400 esposas para eles, provavelmente os convenceu de que eles estavam sendo sinceros nessa oferta de paz, né? Estavam lá escondidos, refugiados na rocha de Rimom, com medo, né? Sobraram só 600. Os israelitas passaram o rodo geral, mataram mais de 45 mil homens. Esses 600 sobreviventes aqui estão refugiados na rocha de Rimom, estão com medo, mas agora Israel, as 11 tribos, estendem a mão, mandam 400 moças para eles, e eles entendem isso como um gesto sincero de paz, de reconciliação, e começa então a haver uma reaproximação aqui. Contudo, persiste o problema. Eram 600 homens, mas só haviam 400 moças para dar para esses homens. Está faltando 200 para fechar a conta. E aí, dos versos 16, meus irmãos, até o 24, nós vamos ver a astúcia dos israelitas para arranjar mais esposas para esses homens. Vejam como eles foram astutos. Vejam o que eles vão fazer, meus irmãos. Verso 16 até o 24. E os líderes da comunidade disseram: mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos mulheres para os homens que restaram? Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros para que uma tribo de Israel não seja destruída. Não podemos dar de nossas filhas em casamento, pois nós, israelitas, fizemos este juramento: maldito seja todo aquele que der mulher a um benjamita. Há, porém, a festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Lembraram que tinha uma festa que reuniam todas as mulheres de Israel, todas as moças virgens. Então, versículo 20, mandaram para lá os benjamitas dizendo: vão, escondam-se nas vinhas e fiquem observando. Quando as moças de Siló forem para as danças, saiam correndo das vinhas e cada um de vocês apodere-se de uma das moças de Siló e vá para a terra de Benjamim. Olha só, meus irmãos. Olha como as mulheres eram tratadas naquela época, irmãos. As moças estão lá, tadinhas, festejando, celebrando, e eles orientam os sobreviventes benjamitas, os 200 que não tinham conseguido mulheres, a ficarem escondidos à espreita, no meio das vinhas. E quando o povo desse bobeira, eles deveriam atacar aquelas moças e cada um devia pegar uma para si e levar para se tornar sua esposa, na marra. É a astúcia desses homens aqui, desses anciãos, para solucionar o problema. Daniel deu uma risadinha de canto ali. Hoje não pode mais não, meu irmão. Hoje é na oração, né? Hoje é no jejum, para alguns muito jejum, não é? Muita conversa. Isso aqui hoje não dá mais não. Brincadeira, viu, Dani? Aí prosseguindo o texto, meus irmãos. Quando os pais ou irmãos delas se queixarem a nós, diremos:
tenham misericórdia deles, pois não conseguimos mulheres para eles durante a guerra lá em Gileade. E vocês são inocentes, visto que não lhes deram suas filhas. Foi o que os benjamitas fizeram. Quando as moças estavam dançando, cada homem tomou uma para fazer dela sua mulher. Depois voltaram para sua herança, reconstruíram as cidades e se estabeleceram nelas. Na mesma ocasião, os israelitas saíram daquele local e voltaram para suas tribos e para os seus clãs, e cada um para a sua própria herança. Então vejam, meus irmãos, o que está acontecendo. Os anciãos se reuniram novamente para discutir como poderiam encontrar esposas para esses 200 aqui que ficaram sem. Alguém aqui se lembrou, né, de que muitas das virgens das tribos participavam dessa festa anual ali de Siló. E como eu disse, eles orientaram os 200 benjamitas a ficarem à espreita ali, esperando uma oportunidade para cada um pegar uma para si e sair correndo para casa. Assim, desse jeito aqui que eles armaram, as tribos não estariam quebrando o juramento. Lembra do juramento que foi feito? Que ninguém poderia dar uma filha em casamento para o benjamita, senão seria amaldiçoado. Eles criaram, meus irmãos, uma forma, na verdade, de burlar o juramento que eles tinham feito. Porque eles pensaram assim, olha, se vocês forem lá e pegarem as meninas na marra, os pais dessas moças, os irmãos, não vão poder ser culpados, porque na verdade eles não deram em casamento, vocês foram lá e tomaram na marra. Então arrumaram uma forma aqui capciosa de burlar o juramento que eles já haviam feito de não dar seus filhos em casamento aos benjamitas. Coisa feia, né, irmãos? Que coisa feia. O povo de Deus, longe de Deus, é uma desgraça. Eu tenho falado isso aqui ao longo das mensagens aqui desse livro. Você não tem ideia do que você é capaz de fazer se você se distanciar do Senhor, irmão. A gente só se santifica pela graça de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e graça é derramada sobre as nossas vidas todo dia. Graça sobre graça, porque se a graça de Deus parar de ser derramada sobre as nossas vidas, irmão, se a gente deliberadamente decidir se afastar do Senhor, parar de ver os irmão, não brinca com isso, irmão. Valoriza o culto da sua igreja, meu irmão. Não deixe de ir no culto. Eu sei que tem irmãos que trabalham por escala, tem domingo que não dá para vir. Eu sei. Mas, meu irmão, tem irmão que falta culto por pouca coisa. Tem irmão que falta culto por bobagem. Cuidado com isso, sabe, irmão? Porque são os meios de graça. Sabe como é que a gente se santifica? Através dos meios de graça. O que são os meios de graça? Meios pelos quais Deus derrama graça sobre a nossa vida e nos fortalece espiritualmente. Quais são os meios de graça? Eu vivo falando isso aqui para os irmãos. Leitura regular da Bíblia. Não abra mão da leitura bíblica regular, irmão. Há poder, meus irmãos, nessas palavras aqui. Isso aqui é a palavra de Deus inspirada. Isso aqui alimenta a nossa alma. Isso aqui encoraja a gente, nos sustenta, meus irmãos, espiritualmente. Dia desse, a minha esposa estava tristinha em casa. Ela começou a conversar comigo pelo zap. Estou tristinha, preocupada com isso, com aquilo, sentindo uma angústia no meu peito. Aí eu pedi ao Senhor para me dar uma luz. De que maneira eu poderia pastorear a minha ovelhinha especial ali, naquele momento, pelo zap? E eu me lembrei do Salmo 27. Que é um salmo que eu recorro a ele toda vez que eu também estou assim, estou meio triste, meio desanimado, com o meu espírito angustiado, eu medito no Salmo 27, e eu peguei o Salmo 27, printei ele, colei ele, mandei para ela, medita nesse salmo aqui. Passou uns 2 minutinhos, ela mandou uma mensagem assim, obrigado, meu amor, porque essa palavra trouxe um alento para minha alma. Não brinca com isso, meu irmão. Não mantenha a sua Bíblia fechada em casa, não. Lê a sua Bíblia, irmão, regularmente, cria esse exercício. Fortalece a gente espiritualmente, é meio de graça, é meio pelo qual a gente é fortalecido espiritualmente lendo as Escrituras, é a palavra de Deus. Oração, dedique-se à oração, meu irmão. A gente vive num mundo agitado, num mundo corrido, e a gente acorda cedo e vai dormir muito tarde, e é tanta coisa para fazer, e eu sei que se a gente não for muito disciplinado, a gente também não ora todo dia, a gente não ora regularmente, pelo menos não uma oração de qualidade. Não aquele tempo de qualidade para estar na presença do Senhor. A gente faz aquelas orações rápidas, aquela oração antes do almoço. Mas, meu irmão, ore.
Busca Deus em oração, isso vai fortalecer você espiritualmente. Sabe, meu querido, não falte os cultos da sua igreja. Aqui, nesse momento, quando a igreja está reunida em assembleia solene, adorando o Senhor através das canções, o Espírito Santo de Deus está agindo no meio do seu povo. Quando o pastor está aqui lendo a Escritura, explicando e aplicando a vida da igreja, o Espírito Santo de Deus está atuando no meio do seu povo, você está sendo fortalecido. E quando você abre mão de vir à igreja, meu irmão, você está enfraquecendo-se espiritualmente. Você não sabe disso, você não percebe, mas você está se enfraquecendo espiritualmente. E aí você falta um domingo, daqui a pouco você falta o segundo, aí daqui a pouco você falta o terceiro, daqui a pouco você fica um mês inteiro sem vir à igreja. Você não percebeu, mas o diabo te enganou. Você esfriou espiritualmente e nem percebeu, meu irmão. Tem irmãos que estão há mais de um mês sem vir aqui cultuar. Eu não entendo. O que tem impedido alguns irmãos de estarem aqui junto conosco para adorar a Deus? Não brinque com isso, meu irmão, porque se nós brincarmos com isso, se nós negligenciarmos os meios de graça, a gente fica igual esse povo aqui. A gente começa, meus irmãos, sabe, a burlar a palavra do Senhor, a armar esquemas. Não é bem assim, não. Perceberam isso aqui? Eles querendo burlar o juramento que eles haviam feito aqui para resolver o problema, fizeram isso. Já que a gente jurou que a gente não pode dar nossas filhas em casamento, a gente faz o seguinte: tem aquela festa lá, ninguém vai dar, vocês vão lá e vão tomar. Então está todo mundo livre. Coisa terrível. Mas eu e você podemos fazer isso aqui, se a gente se distanciar de Deus. Se a gente se distanciar do Senhor, nós somos capazes, muito capazes de fazer coisas semelhantes ou até piores. E aí, meus irmãos, verso 25 é o desfecho e a reflexão final. Termina assim, o último versículo do livro. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, meus amados, esse versículo aqui encerra o livro e resume muito bem a realidade espiritual do povo naquele período ali chamado período tribal, período em que as tribos se estabeleceram na terra de Canaã, foram aculturadas pelos povos pagãos, os povos à sua volta, aqueles povos que Deus mandou eliminar, aqueles povos que Deus mandou expulsar dali. Eles não fizeram isso, procuraram fazer pactos, associações e acabaram sendo influenciados pela cultura daqueles povos. E olha o resultado que a gente está vendo aqui ao longo de todo o livro. Tragédia e mais tragédia, pecado e mais pecado. Esse é o desfecho do livro, meus irmãos. É aquela realidade ali daquele período. O período mais sombrio da história do povo de Deus. E aí, meus irmãos, eu quero fazer algumas aplicações aqui para as nossas vidas, né? É bom a gente ouvir a explicação, mas precisamos fazer o link do que foi explicado com a nossa vida no cotidiano. Quais lições nós podemos extrair daqui para aplicar às nossas vidas? Em primeiro lugar, uma lição que me salta os olhos aqui, que eu queria dividir com os irmãos. Meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado com as promessas e com os juramentos que a gente faz ao Senhor. Muito cuidado com isso. Antes de empenharmos a nossa palavra com alguém, ou de fazermos uma promessa, ou um juramento, ou um voto, como queiram, né, diante de Deus, a gente precisa refletir bastante, irmãos. A gente deve ter muito cuidado com isso. Com o empenho da nossa palavra, com votos, juramentos ou promessas que a gente faz diante do Senhor. Porque muita gente não leva isso a sério, mas Deus leva muito a sério as promessas e os votos que a gente faz diante dele. A gente viu que eles aqui caíram numa cilada por conta disso, porque fizeram juramentos irrefletidos. Fizeram promessas e votos sem pensar devidamente na questão. E mais adiante eles acabaram se colocando numa situação difícil por causa de votos precipitados diante de Deus. Então tenha cuidado. Tenha muito cuidado com isso. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2 nos diz: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Olha aí. Para que pressa, meu irmão, na hora de fazer voto, na hora de fazer promessa diante de Deus? Para você daqui a pouco estar quebrando o juramento, a promessa que fez? Você pode até não levar muito a sério, mas Deus leva a sério as coisas que você fala.
os votos que você faz. Deus está nos céus, ainda conclui o autor de Eclesiastes, e você está na terra, por isso fale pouco. Cuidado antes de fazer uma promessa ao Senhor que você daqui a pouco não vai conseguir cumprir. Eu conheci ao longo desses anos aqui à frente da igreja irmãos que fizeram promessas para Deus que depois eles não conseguiram cumprir. Não faz isso não, meu irmão. Tenha cuidado. Mateus capítulo 5, versos 33 ou 37, também nos diz o seguinte, olha, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Porém, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Sabe o que esse texto diz para a gente? A palavra do crente, meu irmão, é uma só. Então, muito cuidado você que empenha a sua palavra e depois você não honra o compromisso que você assumiu. O Senhor não se agrada disso não, nós temos que ser pessoas de palavra. Houve um tempo lá atrás, no passado, quando o Evangelho, ele era conhecido como uma pessoa de palavra, uma pessoa que honrava a palavra assumida, empenhada. Antigamente os cristãos faziam um negócio no fio do bigode, você não precisava falar duas vezes. Mas o tempo foi passando, o Evangelho foi, ficando vulgarizado, a igreja começou a aceitar qualquer conversão como se fosse verdadeira, e na verdade abraçou um monte de falso crente aí, e as pessoas começaram a não dar mais crédito aos crentes, porque muitos falsos crentes dentro da igreja empenham a sua palavra e não cumprem. São desonestos, fazem promessas e não honram. A gente não pode ser assim não, meu irmão. Então a primeira lição que salta os olhos aqui é essa: devemos ter muito cuidado com as promessas, com os votos e juramentos que a gente faz diante do Senhor. Guarde isso no seu coração. Eclesiastes capítulo 5, versos 4 e 6 agora, diz assim: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? É uma exortação muito séria do autor de Eclesiastes sobre essa questão dos votos irrefletidos, dos votos impensados. Assim como as tribos de Israel que fizeram um juramento bobo, precipitado, no calor do momento ali, inflamados por aquele crime hediondo que havia sido cometido por uns 20 homens ali da tribo de Benjamim, eles acabaram penalizando a tribo inteira. Ninguém dará filha em casamento a um benjamita. Vamos fazer esse juramento aqui, e fizeram. E olha a enrascada que eles se meteram por causa disso. Então tenha cuidado, meu irmão. Muito cuidado com seus votos e juramentos diante de Deus. Segunda lição que eu posso extrair daqui para dividir com os irmãos é que o arrependimento, meus irmãos, deve sempre ser buscado, mas não anula as consequências dos nossos pecados. A gente deve sempre buscar o arrependimento o quanto antes, meu irmão. O crente não deve nem pecar, mas a gente sabe que é impossível não pecar. Mas na eventualidade de um pecado, meu querido, na sua vida, busque rapidamente o arrependimento, mas saiba que o arrependimento ele não anula as consequências dos nossos erros. Vocês devem ter observado aqui que o povo chorou diante de Deus e aparentemente se arrependeu dos excessos cometidos contra os benjamitas. Perceberam isso aqui no texto? Ficaram arrependidos, pesamos a mão demais. Contudo, o estrago já estava feito. Uma tribo foi praticamente eliminada de Israel. Então, o que acontece? A misericórdia de Deus perdoa, mas não cancela automaticamente as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados. Há pecados, irmãos, que não deixam sequelas muito graves na nossa vida, não deixam consequências muito sérias, mas há pecados que deixam. Então tenha isso em mente.
Tenha isso em mente. Lembre-se, por exemplo, de Davi e seu adultério com Batseba. Os irmãos se lembram, já leram o Antigo Testamento, eu já preguei nesse texto aqui pelo menos uma vez. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, se encantou por uma mulher casada, se relacionou com ela, engravidou-a, mandou matar o marido dessa mulher, fez um monte de bobagem. E ao ser confrontado pelo profeta Natã, ele botou a mão na cabeça e disse: pequei contra o Senhor. O profeta disse para ele: o Senhor perdoa o seu pecado, mas o bebê que ela está esperando morrerá. Então, meu irmão, vejam que Deus ele perdoa, mas as consequências muitas vezes ficam na nossa vida. Deus vai perdoar as nossas quedas, as burradas que a gente faz, mas não se iludam. Algumas das consequências vão nos acompanhar. Deus não vai retirar, não. Davi se arrependeu, Deus perdoou, mas as consequências e os efeitos do seu pecado se abateram sobre a sua família. A espada veio sobre a casa dele por causa do homicídio de Urias. Deus disse que a espada jamais se apartaria da casa de Davi. Nós vimos mais tarde que os irmãos de Davi, os filhos, de Davi, começaram uma guerra entre si. Uma menina foi estuprada pelo próprio irmão. Então vejam que o pecado ele traz consequências, irmãos, que vão nos acompanhar. O arrependimento deve ser sempre buscado, mas não anula as consequências dos nossos pecados. O povo aqui se arrependeu, mas o estrago já estava feito. E aí eles tiveram que fazer um contorcionismo terrível aqui para tentar resolver o problema. Terceiro lugar, guarde isso, meu irmão. Devemos buscar em Deus a solução para os nossos problemas. A solução para o meu problema, a solução para os seus problemas, meu irmão, nós devemos buscar no Senhor. É nele que está a solução para os nossos problemas. Devemos confiar em Deus e em seus princípios para resolver nossos problemas, em vez de recorrer a métodos carnais. Eles aqui começaram, como disse, a fazer malabarismos para tentar contornar o problema, a burlar o juramento que eles haviam feito ao Senhor. E a gente não deve fazer assim, não. A gente deve buscar em Deus a solução. Está com dificuldade, meu irmão, em alguma área da tua vida? Vai orar. Vai buscar o Senhor, vai pedir a Deus a solução. Cuidado, meu irmão, com o jeitinho brasileiro. Cuidado. Nosso país, é contaminado com essa praga do jeitinho brasileiro, O jeitinho para resolver os problemas, Claro. Qual é o jeitinho brasileiro para resolver os problemas? Às vezes você está atrasado com a documentação do seu carro. Acontece, meu irmão, às vezes a gente se aperta, Mas aí você é parado numa blitz, o guarda perde a documentação, você dá a documentação para o guarda olha, seu carro está irregular. Tem que chamar o reboque. Tem que chamar alguém para levar para o pátio. Aí qual é a solução que muitos têm? Molhar a mão do policial, Dar uma graninha para ele ali, porque se eu liberar uma graninha para ele, eu me poupo, do guincho, vou ter que pagar guincho, vou ter que pagar diária de pátio, então vou pegar uma graninha aqui. Irmãos, uma vez a gente saía, eu era membro de uma igreja aqui em Campos, era pastor auxiliar de uma igreja aqui em Campos, uma igreja grande. E a igreja saiu para fazer um evangelismo ali em Lagoa de Cima, Morro Grande, uma região que tem ali em Lagoa de Cima. E aí foram vários carros da igreja, E o pastor chegou assim, quem está a pé pega carona com o irmão que tem carro aí e tal. Aí eu, no meio daquele alvoroço ali, eu peguei carona com o irmão. Quando eu entrei do lado do irmão no carro ali no banco do carona, o irmão entrou, aí pegou os documentos do carro, pegou uma nota de 50 na época, acho que era uma nota de 50, foi e botou assim, dentro do documento. Ainda olhou para mim, que era pastor auxiliar da igreja, e falou assim, já estou separando o dinheirinho já do guarda, porque a documentação está assim, atrasada. Se por acaso parar, o dinheirinho dele já está guardadinho aqui no documento. É só entregar o documento que ele já vai entender o esquema. Como é que é? Como assim, meu irmão? Que negócio é esse? É o jeitinho brasileiro? Então, meu irmão, devemos buscar em Deus a solução para os nossos problemas e não, lançar mão de malabarismos para resolver.
suborno policial, é um atestado médico frio, né? Preciso faltar no trabalho para arrumar um atestado ali. Pode ir no postinho ali, contar uma historinha ali, ver se eu arrumo um atestado para meter lá para poder faltar. Isso faz parte do povo de Deus, não, mas o povo de Deus resolve seus problemas de outra forma. O povo de Deus resolve seus problemas de joelhos, buscando em Deus a solução. Mentirinha branca, né? Se aquela pessoa me ligar, fala para o filho assim, tem pai que fala assim para o filho, se fulano me ligar, diz que eu não estou aí não. Que isso, meu irmão? Você está ensinando seu filho a mentir dentro da sua casa. Devemos resolver nossos problemas da forma certa, irmãos, de forma espiritual. Como posso solucionar um problema de forma espiritual? O método é honesto? Você deve se perguntar. O que a Bíblia diz sobre isso? Ou na dúvida, consulte o seu pastor. Talvez você não tenha conhecimento bíblico suficiente para tomar uma certa decisão. Diga para o seu pastor, estou com um problema aqui, estou com um dilema ético, não sei como resolver. O que o senhor acha? Estou pensando em fazer isso, fazer aquilo. O senhor tem um conselho para me dar? Meu irmão, o que eu puder fazer para ajudá-lo dentro daquilo que é correto, daquilo que é espiritual, eu vou falar com o irmão. Só não lance mão de jeitinho. Só não lance mão de malabarismos para tentar resolver o problema. A Escritura diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Está diante de um dilema ético, está precisando resolver um problema, irmão, busque em Deus sabedoria, busque em Deus graça, procure os anciãos da igreja, os presbíteros, o pastor, para dar conselhos a você, para você tentar resolver o seu problema da forma correta, da forma bíblica, do jeito de Deus, da forma espiritual. Busque em Deus a solução dos seus problemas. E quarto e último lugar, nós já estamos fechando, meus irmãos. A última lição que eu quero extrair daqui, para aplicar aos nossos corações, é que nós devemos sempre nos lembrar de que, diferente de Israel, nós temos um rei. O texto termina dizendo que não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo. Diferente de Israel, nós temos um rei. O Senhor Jesus Cristo é o nosso rei. E nós devemos andar debaixo dos seus preceitos. Devemos andar debaixo do seu governo, que é santo, justo e bom. Israel não tinha um rei, mas nós temos um, que é Cristo. O Senhor está reinando, meu irmão, na minha vida, está reinando na sua também. Aqui, a carta magna desse reino está aqui. Tudo que Deus quer que você faça como súdito do seu reino está aqui. Nós não somos como o povo de Israel, que cada um faz o que dá na telha. Não. Nós vamos para as Escrituras. Todos os nossos movimentos, todas as nossas decisões que nós vamos fazer, nossos planejamentos, devemos consultar ao Senhor na sua palavra. O que o nosso rei tem a dizer sobre isso? O que a carta magna desse reino diz sobre a minha conduta? Como que eu devo ser, o que eu devo fazer, o que eu devo falar? Como deve ser a minha conduta diante da sociedade? Está tudo aqui, meus irmãos. Nós não somos um povo sem rei, não. Nós temos um grande rei sobre nós. Nosso coração precisa ser submisso ao nosso rei. Seu coração é cativo ao Senhor Jesus Cristo? Você tem subjugado seu coração a Deus? Você tem colocado seu coração diante do Rei Jesus? Ele governa sobre a sua vida? Ele é o seu Senhor e Salvador? Ou você quer o Senhor Jesus apenas como seu Salvador? Você almeja apenas a salvação? Não, o que o Senhor tem para nos oferecer é a salvação, mas também o seu senhorio, o seu governo sobre as nossas vidas. Um governo santo, justo, bondoso e amoroso. Então, ao contrário desse povo aqui, que vivia fazendo esse monte de burrada, porque não tinha rei, nós temos um rei. Um grande rei. A cruz, meus irmãos, está vazia. A sepultura está vazia. Mas o trono, não. O trono está ocupado. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou, foi elevado à destra de Deus e reina sobre o seu povo.
Nós não somos como Israel, que não temos rei, nós temos um rei santo, justo e bom, que governa sobre as nossas vidas. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe e aplique sua poderosa palavra aos nossos corações. Amém.